Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais, fizesse um breve resumo do seu currículo para que os participantes possam conhecer. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, professor Michel, muito obrigado a todos. Primeiramente, agradecer à Universidade Paranaense por estar proporcionando esse momento tão importante aí, que é uma discussão sobre a retomada do processo econômico pós-pandemia, e ainda mais de um assunto tão importante para as nossas organizações, que é como gerenciar os seus gastos. Então, eu sou o professor André Luiz Comunello, sou docente aqui da Universidade Paranaense, sou sócio-diretor da Comunello Contabilidade, também atuo como palestrante na área de gestão e na área tributária, e nessa manhã de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como a empresa pode gerenciar os seus gastos num momento tão delicado que nós estamos vivenciando. Então, é extremamente importante que os empreendedores, os empresários, aqueles que têm a intenção de empreender nos próximos meses, nas próximas semanas, né, ou que tinham algum projeto já guardado em fase de elaboração ou até em fase de implementação, que eles possam entender um pouco como que a gestão financeira voltada para os gastos interfere na nossa organização. E como que nós podemos tirar proveito disso dentro de um cenário que nós estamos vivenciando. Então, o nosso bate-papo aí nessa manhã de hoje, ela vai muito nessa linha, né? Eu não gosto muito do termo reduzir gastos, eu gosto do termo gerenciar gastos. Eu acho que nós devemos primeiro gerenciar para depois nós encontrarmos uma maneira pela qual nós consigamos reduzi-los dentro da nossa organização, de maneira eficiente. Então, fiquem à vontade para encaminhar questionamentos, perguntas, dúvidas que vocês tenham no decorrer da nossa conversa agora pela manhã, que aí no final eu estarei tirando essas dúvidas de vocês, ok? Então, só vou pedir a gentileza de vocês de comprar um segundinho para me compartilhar a minha tela, aí a gente já inicia. Então, como eu disse para vocês, o termo do nosso bate-papo de hoje, ele é bem sugestivo. A economia da minha empresa tem que estar no topo e o desperdício tem que estar aqui embaixo. Quando eu conseguir equalizar esse momento, consequentemente, eu vou saber gerenciar os meus gastos. Então, esse é um grande ponto que a gente trabalha dentro da gestão das organizações. E é isso que nós vamos discutir. Aí, nesse bate-papo de hoje, eu dividi-lo em 3 momentos. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar a questão de conhecer a nossa organização. Num segundo momento, nós vamos trabalhar a ideia de como essa pandemia ou como esse problema que surgiu, ele vai interferir no meu negócio. Num terceiro momento, como que isso pode ser gerenciado e como que eu posso efetivamente ganhar mais. Eu acho que essas 3 situações, elas contemplam a base do processo de gestão. O primeiro grande erro das organizações, é um termo que a gente, às vezes pode soar um pouquinho forte para nós, mas o primeiro grande equívoco das empresas é pensar que a gente ganha mais aumentando as nossas receitas. Então, às vezes eu ouço os empresários falarem ou comentarem, ou algum cliente chega a falar, mas eu preciso vender mais, eu preciso aumentar minha receita para atingir o meu ponto de equilíbrio. E aí eu pego uma folha de papel, né, e faço 3 situações, ou 4 pontos para o empresário, para o cliente, que eu mostro para ele. Olha como é formado o resultado da sua empresa. O resultado da sua empresa, ele é formado pela receita, pelo custo, pela despesa. Consequentemente, a junção desses 3 gera o meu resultado. Então, eu tenho 3 variáveis para gerar uma variável. E a grande maioria das organizações que a gente conversa, que a gente discute, elas pensam que o aumento das receitas
está vinculado com o aumento da sua organização ou com o aumento da sua lucratividade. E aí, muitas organizações, elas pensam que vender mais para agradar o meu cliente, para agradar o meu consumidor a qualquer custo, faz com que gere um resultado maior na minha empresa. E essa máxima, infelizmente, não é verdadeira. Recentemente, antes do processo desse processo de pandemia, a gente trabalhava em um cliente onde ele estava com um problema de fluxo de caixa muito grande, que até é um dos próximos itens, né, da nossa próxima palestra do professor José, que ele vai comentar em relação a isso. Mas o nosso cliente estava com um processo muito dificultoso de gestão de fluxo de caixa. E esse cliente era um cliente que ele tinha uma média, um déficit de fluxo de caixa em torno de 80 a 100 mil reais por mês. Ou seja, ele tinha o déficit do fluxo de caixa, ele ia até o banco, a instituição financeira, pegava um empréstimo, cobria o fluxo de caixa. No próximo mês, o mesmo problema. Só que aí, nesse ir ao banco, buscar um fluxo de caixa, um dinheiro para cobrir meu fluxo de caixa, automaticamente eu pago juros para o banco. Aí entrou o processo, e o único ponto de discussão desse cliente nosso era assim: eu preciso vender X mil reais por mês para cobrir meu fluxo de caixa. Nós fazíamos a planilha, o meu cliente, chegava no meu cliente e ele, com aquela visão dele, eu preciso vender X mil reais para cobrir meu fluxo de caixa. Mês após mês, o único processo era aumento de receita. Ele estava vinculado que, para ele ganhar mais, para ele resolver o problema de fluxo de caixa, para ele aumentar a lucratividade dele, ele tinha que vender mais. Ele tinha que aumentar as suas receitas, Chegou um determinado momento, antes da pandemia, a gente chegou para ele e falou: olha, não é o momento, ou não é a ideia de você aumentar a receita. Olha todo o processo que está ocorrendo dentro do mundo. Como que a gente vai conseguir aumentar uma receita num momento tão delicado como nós estamos passando? É claro que em alguns momentos nós vamos conseguir aumentar a receita, mas nós não podemos ficar vinculados apenas ao aumento de receita. Chegou um determinado momento que esse cliente entendeu, né, que a receita não seria a única solução para o negócio dele. E aí a gente fez uma listagem de todos os gastos que ele tinha durante o período, entregamos na mão dele. E aí ele se assustou. E aí ele verificou que não adianta ele aumentar a receita a todo custo, a todo gasto, porque o gasto fixo, o gasto variável dele estava continuando e estava aumentando. A partir do momento que esse cliente entendeu que as receitas não são a única fonte de crescimento da organização, porque a receita nós não temos controle. A receita é uma variável que quem tem o controle é o cliente. O cliente vai definir se ele quer ou não comprar. Então, eu estou passando a bola, o bastão para o meu cliente decidir o crescimento da minha organização. Enquanto que se eu olhar para dentro da minha casa, eu tenho os meus gastos como controláveis, eu consigo controlá-los. E a partir do momento que esse cliente começou a entender que os gastos são controlados, mesmo num processo de redução de receita, mesmo num processo de afunilamento da economia, nesses últimos meses, o cliente conseguiu reverter o seu fluxo de caixa e aumentar a sua lucratividade. Mas com o professor, no momento de queda de receita, sim. Por quê? Porque a partir do momento em que os empreendedores e que os gestores começam a entender que o aumento de receita, o crescimento de receita não é a forma mais equilibrada de nós crescermos ou nós aumentarmos a nossa empresa, eu vou olhar para os meus gastos, eu vou olhar para onde eu tenho controle, eu vou olhar para onde eu consigo reduzir, eu vou olhar para onde eu consigo mudar alguma coisa que vai trazer um impacto dentro da nossa organização. Para vocês terem uma ideia, esse cliente, a gente acompanha de mais próximo, ele faturava em média 1 milhão por mês. Hoje ele fatura 780 mil por mês, com fluxo de caixa reorganizado e com lucratividade. Quase 300 mil reais a menos de faturamento no mês,
no entanto, com uma lucratividade maior e com fluxo de caixa para pagar as suas contas. Então, o empresário, o gestor tem que tirar um pouco essa signa de que a receita é lucratividade. A receita aumenta a minha empresa. Não adianta eu faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões por mês e ter prejuízo na minha organização. Eu prefiro faturar 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês e ter o meu resultado positivo no final do período. Então, essa é a grande ideia. As empresas brasileiras olham muito para o conceito receita e esquecem que existem duas variáveis, uma é a despesa e outra é o custo, que nós chamamos de gasto, que eu tenho controle, que eu posso mudar e que automaticamente eu posso ter um ganho maior. Tá? Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. No mundo de hoje, aonde nós vamos comentar um pouquinho sobre todo esse processo de reestruturação, de pós-pandemia, será que as minhas receitas vão ser as mesmas? Será que eu não vou ter que me reinventar para continuar a ter lucratividade na minha organização? Então, esse é a grande tona do nosso bate-papo de hoje. Desmistificar que aumento de receita gera aumento de lucratividade. Às vezes, o aumento de receita gera aumento de prejuízo e não de lucratividade. Tá? Então, a gente sabe que é difícil você gerenciar gastos, nós sabemos que existem restrições, mas nós temos opções. E o mundo vai nos levar, a partir de agora, a olhar de maneira diferenciada aos gastos das nossas empresas. E vocês, como gestores, vocês, como empreendedores, estão olhando de maneira diferente para os gastos das suas organizações ou ainda estão pensando que a receita pode ser a solução? Tá, André, mas se a gente for analisar, por onde que eu começo a gerenciar os meus gastos? De que maneira que eu vou ter, ou que eu vou conseguir gerenciar os meus gastos? Então, o primeiro ponto que é essencial nesse processo é conhecer a realidade da minha empresa. Eu vejo muitos gestores e muitas empresas em que o gestor chega de manhã na empresa sem nenhum planejamento, sem nenhum processo, e fala, vou cortar um funcionário, vou reduzir o cafezinho dos meus funcionários, vou cortar o marketing, vou cortar a energia elétrica, vou desligar a energia elétrica da minha empresa. Então, qual é o planejamento que nós estamos fazendo para gerenciar os meus gastos? Então, antes de nós cortarmos qualquer gasto, nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos ter uma gestão desses gastos. Por isso que essa figura é bem emblemática, né? Quando a gente vai começar uma viagem, quando a gente vai fazer uma viagem, né, que agora, nesse momento de pandemia, está um pouquinho offline, né? Mas creio que logo, logo elas retornem. Então, quando a gente vai começar uma viagem, quando vou fazer as minhas viagens de férias, eu faço um planejamento, eu faço um roteiro, eu faço as disposições de como ela vai ser, para que lá no final dela eu consiga ter aproveitado todo esse período e tenha um momento satisfatório. E por que se eu faço isso nas minhas viagens, eu não posso fazer isso na minha empresa? Por que eu não penso um planejamento estruturado da minha organização a longo prazo, para que lá no final dessa viagem, que é a minha empresa, eu possa ter lucratividade? E por que eu preciso, a todo momento, quando acontece um problema, eu preciso ir lá e resolver de maneira de curto prazo? Então, essa é a grande sacada, tá? A gente precisa ter planejamento. Nós precisamos conhecer a realidade da nossa organização. Veja um dado alarmante que nós temos hoje nas empresas do Brasil. Tá? Segundo o Sebrae, que é uma das nossas referências aí na área de empreendedorismo, 7% das empresas fecharam por falta de lucro. 20% fecharam por falta de capital. E 50% fecharam por não... Os 50% das empresas não sabem se elas têm lucro ou se elas têm prejuízo. Então, vamos refletir um pouquinho no nosso processo. Eu na minha empresa, ou eu como empresário, ou eu como futuro empreendedor, estou com um negócio saindo do forno para
colocar aí dos próximos semanas, dos próximos meses para rodar. Como que eu vou gerenciar o meu negócio no escuro? Como que eu vou saber o que eu vou cortar se eu não sei se eu tenho lucro ou prejuízo? Tá? Então é a mesma coisa que você colocar uma venda, pegar uma faca e sair cortando as coisas. Você não vai saber para onde, o que você está cortando e qual é o impacto disso no teu resultado, porque você não sabe o quanto você está tendo de lucro ou de prejuízo. Então, resolver esse processo da organização de planejamento é a grande sacada inicial das organizações. E eu não estou falando isso por uma questão de que nós estamos vivendo um processo de pandemia, não estamos falando pelo cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de décadas atrás em que as organizações precisam ter planejamento. Por que a gente não pensa de maneira de longo prazo? Né? Nós estamos não fazendo a nossa revisão do carro e querendo viajar, e daí daqui 5 quilômetros estoura uma peça. Depois eu ando mais 10 quilômetros, vem um outro problema. Depois mais 20 quilômetros, vem outro problema. As nossas empresas elas estão andando nesse fluxo, tá? Elas estão andando nessa situação. E aí surge o problema do planejamento. Então, você como empresário, eu como empresário, eu tenho o planejamento das minhas ações, eu sei se a minha empresa está gerando lucro ou prejuízo antes de eu cortar alguma coisa. E como que a gente faz isso? Eu trouxe 4 perguntas básicas, tá? Que todo empresário deveria fazer antes de iniciar qualquer processo de gerenciamento de gastos. Eu realmente conheço os gastos do meu negócio, eu sei quais são os meus custos, eu tenho isso de maneira visual na minha empresa, eu recebo todo mês uma informação de quanto eu estou gastando com salário, quanto eu estou gastando de energia elétrica, ou eu estou tomando decisões no achismo, que esse é o grande problema, um dos grandes problemas que nós temos. Outro ponto, se eu cortar um gasto, qual vai ser o impacto dele na minha atividade? Eu vou tirar um funcionário para reduzir fluxo de caixa e para reduzir o salário dele, pensando que isso vai diminuir os gastos da minha empresa e vai diminuir os gastos da minha empresa. Mas qual vai ser o impacto da falta desse funcionário no meu processo? Essa redução de gastos que eu vou fazer, elas vão me trazer consequências negativas ou positivas? E se eu cortar os gastos, quais serão os setores mais afetados? E como eles serão afetados? Então, todo empresário, antes de definir qualquer gerenciamento, gestão de gastos, tem que conhecer a sua organização. Tem que responder esses 4 questionamentos. Tá? E aí eu vou sentar de maneira coerente, consciente, e vou tomar a decisão. Tá, André, mas a gente não tem muito tempo para tomar essas decisões. E por que a gente não começou a conhecer a nossa empresa há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, há 5 meses atrás? Ontem a gente começou a conhecer a nossa organização. Por que a gente já não está nesse processo de conhecimento para saber o que eu preciso reduzir? Então a gente tem que ter muita calma nesse momento. Tá? Por isso que o processo de gestão de gastos é o último ponto do nosso bate-papo de hoje. Porque primeiro eu preciso me conhecer a minha organização, para daí saber o impacto que aquela gestão de gastos vai trazer no meu negócio. Respondendo essas 4 questões, aí eu vou ter respaldo para que eu consiga reduzir os gastos da minha organização de maneira consciente. E o segundo ponto, e essa pandemia, isso que nós estamos vivendo, todo esse processo, todo esse problema, como que isso vai afetar a minha empresa? Então, esse é um outro grande ponto que nós temos, de como que tudo isso afeta a nossa organização e, consequentemente, gera esse ajustamento no planejamento. Então, eu vejo hoje muitos empresários, muitas empresas de cabelo em pé. Por quê? Porque não sabe como que vai pagar suas contas, porque não sabe como vai ser o dia de amanhã, sabe? De uma forma assim, bem descontrolada, buscando alternativas, só que com alternativas de curto prazo, e não alternativas de longo prazo. E aí essa é uma situação que vai trazer um impacto na minha empresa. Às vezes, nós estamos pensando que essa pandemia, talvez daqui 1 mês, 2 meses, ela vai passar, mas a minha empresa vai continuar.
o mercado não vai ser o mesmo, o consumidor não vai ser o mesmo. E eu estou preparando a minha empresa para esse problema apenas para daqui 2 meses? Ou eu estou preparando a minha empresa para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? Então, será que não é o momento de nós sentarmos, realizarmos o planejamento para esse novo cenário que vai surgir, pensando que daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, quem sabe antes, e torcemos para que antes, tudo volte ao normal. E aí depois, daqui, final do ano, começo do ano que vem, surge um problema econômico, surge um problema financeiro, surge um problema de governabilidade do nosso país, do nosso estado, ou surge um problema no mercado externo, isso vai impactar na minha organização novamente, e aí eu vou ter que parar novamente para pensar a minha empresa, os meus gastos, e aí eu vou fazer tudo de maneira descontrolada. Então, por isso que nós precisamos tratar essa reestruturação dos gastos de maneira de longo prazo, de maneira consciente, ao longo do tempo, pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos, pensando que o ano que vem ou no próximo ano é ano político, pode ter problemas econômicos, pode ter problemas de comércio exterior, todo aquele processo de economia que o professor Claudemir abordou de forma brilhante na noite de ontem. Então, isso nós precisamos trazer para a nossa organização. Nós precisamos trazer para a nossa empresa e pensar que aquelas dicas que ele deu, aqueles problemas que ele relatou, isso pode ser a longo prazo, isso pode demorar meses ou anos para tomar uma forma. E, consequentemente, o meu planejamento tem que considerar isso. Tá? Então, veja, a falta de planejamento no momento em que nós estamos desestruturados economicamente gera decisões que não refletem a realidade da nossa organização. E essas decisões que nós estamos tomando hoje, elas vão impactar não nos próximos 2 meses, quando a pandemia passar, ou menos ou mais. Elas vão impactar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou até mais. E aí a gente vai ficar sempre nessa toada, Sempre passando lombada por lombada, morro por morro, caindo, voltando, e, consequentemente, os problemas retornam. Então, esse momento, que a gente está vivendo, vão surgir muitas tendências, tá? Vão surgir muitas coisas novas. Se a gente pegar aí os últimos estudos, são nas crises que surgem novos negócios, novos modelos de negócios para as organizações. E eu não estou falando de novos modelos de negócio apenas de novas empresas. Eu estou falando que a minha empresa vai se reestruturar para esse novo modelo, para essa nova tendência. Tá? A tecnologia vai vir muito forte agora, após essa pandemia. Os ambientes empresariais, eles vão mudar. Tá? Eu estava lendo uma reportagem antes de vir para a palestra, que grandes empresas hoje vão adotar efetivamente o teletrabalho, o trabalho em casa. Eu estava assistindo, há algumas semanas atrás, uma live de um dos grandes players da área de alimentos, onde eles falavam que a produtividade dos funcionários em casa é muito maior do que aquele funcionário que veio trabalhar. Por quê? Porque ele tem que andar 2, 3 horas de carro, de ônibus, trânsito, levar o filho na escola, preocupação de buscar o filho, preocupação se o almoço está pronto, não está pronto. Então, gera preocupações e, consequentemente, reduz a performance. Então, se essas grandes empresas elas já estão pensando nisso, a minha empresa, se ela for pequena, média ou grande, ela também tem que pensar nessas novas tendências. Ela também tem que pensar nesse novo ambiente que está surgindo. E esse novo ambiente é a forma com que a gente tem que colocar lá no nosso planejamento. Então, eu tenho que parar para planejar a minha empresa, mas pensando nesse novo ambiente que vai surgir. Tá, André, mas o que é esse novo ambiente? O que nós estamos discutindo hoje de novo dentro desse novo negócio? Tá? Então, eu trouxe 5 imagens para vocês, que é o novo perfil, a nova tendência que as empresas têm que se adequar.
Tá? Antes de pensar em reduzir qualquer gasto, antes de pensar em gerenciar o seu processo. Tá? Então, primeiro eu conheço a minha empresa, depois eu conheço o meu mercado, para daí eu gerenciar o meu gasto. Porque às vezes eu vou estar cortando alguma coisa que vai ser tendência, ou às vezes eu vou estar cortando alguma coisa que é necessidade do meu planejamento. Então, quais são as tendências? Eu acho que a primeira, né, são as mídias digitais, que já estão hoje no mercado e a tendência delas é o seu incremento. Tá? Então, as pessoas cada vez mais querem aparecer, elas querem saber o que está acontecendo. Elas não querem só informações ou comprar produtos, né? Então, a informação hoje ela está acima de tudo. Então, isso vai estar cada vez mais no nosso negócio. A segunda figura nossa, ela trabalha sobre a conectividade e o infotech, tá? Então, os negócios hoje, a tecnologia, ela está a serviço de tudo. Olha o que nós estamos fazendo. Eu estou aqui no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão. Talvez a gente tenha pessoas vinculadas aí a vários estados do Brasil, várias cidades. Nós estamos discutindo de maneira, utilizando a conectividade e o processo de infotech, nós estamos discutindo cenários da economia pós-pandemia. Semana retrasada, eu participei de uma aula de um professor lá no Rio Grande do Sul, a uns 400 quilômetros da onde eu estou situado. Eu na minha casa, o professor na universidade, junto com os alunos, e nós discutindo o planejamento estratégico das organizações. Então, a conectividade está muito grande, e a conectividade alinhada às mídias sociais. O trabalho e a educação online. Então, como eu falei para vocês, os grandes players hoje já estão pensando em deixar os seus funcionários em casa, aqueles que podem, aqueles que têm a possibilidade. Tá? Eu também, no meu escritório de contabilidade, eu penso muito num futuro próximo, colocar o trabalho remoto. Nós já estamos nos estruturando para isso. Por que eu preciso ter dentro do meu escritório um gasto com energia elétrica, um gasto com papel, um gasto com imobilizado, computador, equipamentos, se o meu funcionário pode trabalhar da sua casa, desenvolvendo o mesmo processo, e o cliente acha que ele está trabalhando lá dentro do meu escritório. Tá? O cliente não sabe que o meu funcionário trabalha em casa. Por quê? Porque se meu cliente chama o meu funcionário pelo aplicativo, o meu funcionário recebe uma mensagem e ele vai responder da casa dele. Se o meu cliente liga no meu escritório para falar com o meu funcionário, a minha telefonista transfere a ligação lá para a casa dele e ele faz o atendimento. Tá? Aumenta a produtividade e eu gerencio os meus gastos. Então, veja, uma nova tendência que a gente pode achar que vai aumentar gastos está ajudando a gente a reduzir gastos e aumentar a nossa competitividade. Então, esse é um ponto extremamente importante dos nossos negócios. Terceiro ponto, a gente chama de encapsulamento 2.0, tá? Que é essa figurinha onde mostra a qualidade de vida. Tá? Então, hoje, ou pós-pandemia, ou com esse novo processo, as pessoas começaram a se estruturar para trabalhar em casa, aumentando o seu desempenho, aumentando os seus resultados, mas também elas querem ter um conforto com a sua família, elas querem dar mais atenção, elas querem qualidade de vida. Tá? Então, esse é um novo cenário que nós temos que analisar. E um quinto e último cenário, então, é o humanismo e a solidariedade. Isso vai estar muito evidente hoje nas organizações, isso vai estar muito evidente hoje no processo de gerenciamento dos nossos gastos. Então, podemos dizer que são 5 tendências que nós temos que incorporar, nós temos que usar dentro das nossas organizações. As mídias sociais, as mídias digital, a conectividade, o trabalho e a educação online, o encapsulamento, o humanismo e a solidariedade. Tá? Então, esse é a nova tendência. E eu tenho o meu planejamento. Agora eu vou alinhar os dois e eu vou pensar como que eu vou reduzir os gastos na minha empresa. Vocês já devem ter percebido que muitas empresas, principalmente empresas menores, estão buscando facilidades, estão trabalhando, estão oferecendo serviços.
Só que muitos negócios vão perder importância, tá? Muitos negócios hoje talvez deixarão de existir se eles não forem reestruturados, tá? Mas muitas empresas já passaram a criar facilidades para os clientes. Nós vamos verificar, assim, farmácias que não entendem que o delivery é importante, elas vão cair fora do mercado, elas vão perder espaço. Os restaurantes que que não entenderam que o delivery vai ser importante, elas vão perder espaço. Por quê? Porque hoje é muito mais cômodo eu estar na minha casa, pedir uma comida via delivery com a minha família, no aconchego da minha casa, do que talvez eu ir num restaurante. Então, as pessoas começaram a entender essa situação, elas começaram a associar isso à qualidade de vida. E aí, a tua empresa de restaurante, a tua empresa de farmácia, ela está preparada para reduzir uma estrutura, aluguel, energia elétrica, todo um processo de gastos para atender o delivery? Ela está trazendo algum benefício para o cliente comprar do delivery da tua empresa, ou ela está apenas no 0800 ligando, atendendo e entregando o pedido? Então, essas facilidades, elas vão ser à tona, né? Então, veja o cenário. As pessoas querem uma maior qualidade de vida, elas querem ficar em casa, elas querem ter uma alimentação melhor, elas querem curtir a família, elas querem curtir o momento, elas querem ter prazer. E aí vem o delivery para atender a isso. E as organizações passaram a visualizar. Mas por que as organizações passaram a visualizar somente agora? Será que nós temos que esperar um problema surgir para nós pensarmos em reestruturar a nossa empresa? Será que talvez temos que pensar num problema daqui 3 meses para me achar uma solução? Por que eu não acho a solução hoje? Se eu conheço a minha empresa e se eu sei qual é a tendência que o mercado vai ter. Aí vem a grande questão, né? Empresas fechando por falta de planejamento, alterações surgindo, e agora? O que eu faço nesse momento? É o que eu comentei com vocês. O planejamento associado às novas tendências, eu reestruturo a minha empresa. E essa reestruturação do gasto, ela vai ser uma consequência. Eu não vou precisar cortar gastos que sejam necessários. O próprio processo de planejamento e de entendimento das alterações que vão surgir, elas vão culminar com o gerenciamento dos gastos. É natural. Eu não preciso chegar na minha empresa hoje e cortar o café e cortar a energia elétrica e mandar 50 funcionários embora. Eu não preciso fazer isso. Se eu fizer um planejamento adequado, com esse planejamento adequado, eu reestruturar um novo cenário, os gastos eles vão ser cortados automaticamente. Eu vou chegar e vou dizer, olha, o funcionário tal vai trabalhar home office, consequentemente já vai reduzir a energia, já vai reduzir a água, já vai reduzir o aluguel, já vai reduzir o investimento imobilizado, tudo em uma consequência, tá? E com um estresse menor. Eu sei, eu sou empresário, eu sei que é difícil a gente chegar na nossa organização lá todo dia e ver o nosso fluxo de caixa caindo, ver o nosso resultado caindo, e a gente tem que tomar decisões. Mas qual é o planejamento? Qual é meu entendimento sobre esse cenário? Então, por isso que eu elenco para vocês agora algumas consequências que a sua empresa vai ter a partir do momento que ela reestruturar um planejamento e o conhecimento do mercado. E, consequentemente, diminuir gastos. E se ela vai diminuir gastos, vai aumentar a sua lucratividade. E se ela perder receita, a sua lucratividade não vai cair. Então, talvez essa seja a grande chave que nós temos aí desse nosso processo. Então, o primeiro ponto, e eu volto a colocar isso de maneira bem chamativa, né? Conhecer a empresa e estabelecer um planejamento a longo prazo. Tá? Então, utilize o teu sistema de informação, utilize o teu software, fale com o seu colega que é contador, administrador, gestor, fala para ele, olha, eu preciso gerar um fluxo de caixa simples, né? O nosso próprio evento aqui vai disponibilizar para vocês uma ferramenta de gestão do fluxo de caixa, que o professor
José vai trabalhar na próxima palestra, ele tem um conhecimento amplo nessa linha, né, de gerenciamento. Então, utilize essa ferramenta de fluxo de caixa, peça uma demonstração do resultado da tua empresa. É questão simples de desenvolver e de você conhecer a sua organização. Estipule metas na sua empresa. Evite atuar sem ter esses relatórios, sem pesquisar, sem conhecer o teu negócio, sem saber qual é o impacto. Lembrem daquelas 4 perguntinhas que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Eu sei quais são os meus gastos, qual é o impacto que isso vai trazer para o meu novo negócio, tá? Veja, às vezes eu não conheço o meu negócio e eu vou mandar embora um motoboy que faz o delivery, e o delivery é o que está em alta. Vai cair mais a minha receita ainda e vai cair mais vai aumentar o meu prejuízo ou diminuir a minha lucratividade. Então, conhecer a empresa e estabelecer um planejamento. Tá? Você nunca começa nada antes de ter um planejamento. Tá? Essa é uma dica que a gente tem aí da administração de décadas, tá? Para não falar de mais tempo. Não podemos ter implementação de nada estratégico sem ter planejamento. E isso vai levar a alguns pontos, tá? Eu trouxe alguns itens, tá? Alguns mais simples, outros mais elaborados, só para vocês entenderem quais são os reflexos, tá? Energia elétrica, tá? É um gasto que nós temos hoje na nossa organização que pode ser revisto de uma maneira bem efetiva. A instituição do banco de horas, a professora Daniela comentou de forma brilhante aí na primeira palestra também, a gente pode utilizar as regras trabalhistas, instituir um banco de horas. Tá? Nós temos um cliente que trabalha na área comercial que teve que ficar 2 semanas fechadas. 2 semanas fechadas o comércio na nossa cidade. Tá? Qual foi a solução que nós trouxemos para isso? Banco de horas. Por que banco de horas? Porque no final do ano, o comércio aqui na nossa cidade, ele trabalha até às 10 da noite, por 2 semanas, sábado e domingo, para ter o fluxo do Natal. Então, por que eu vou dar férias para o meu funcionário agora? Por que eu vou suspender talvez um contrato, se não for necessário? Ou por que eu vou rescindir um contrato, se eu posso deixar o meu funcionário agora, não pago o salário para ele, instituo um banco de horas e lá na frente eu compenso esse banco de horas. Tá? Em vez de nós pagarmos as horas extras lá em dezembro. Então, se eu tenho fluxo de caixa, se eu tenho possibilidade, eu faço isso. Reverto em folgas, programo isso com o meu colaborador. Essa instituição do banco de horas é extremamente importante, é uma possibilidade que nós temos. Otimização de processos. Tá? Otimizar processos, mapear o que acontece dentro da minha empresa. Saber se o que está sendo feito é ou não necessário. Se eu não tenho alguma coisa que eu posso tirar dentro da minha empresa para agregar mais valor, algum processo, algum ponto, ou algo que eu possa terceirizar, ou algo que eu consiga melhorar através da tecnologia, que a gente vai discutir muito isso. Tá? Então, a otimização do processo é importante. Lá no nosso escritório de contabilidade, nós temos um processo que nós desenvolvemos, que a gente audita, que é uma questão de uma tributação que vem nas notas fiscais de entrada. Então, os meus funcionários, eles precisam pegar a nota fiscal de entrada, olhar produto por produto, saber qual é o imposto que veio nesse produto, tá? E automaticamente gerar uma guia adicional se for necessário. Então, você pensa, 350 clientes, quantas notas de compra, quantos produtos, olha o processo que nós tínhamos. Por R$350, a gente contratou um software, que esse software faz a leitura automática dos nossos processos da minha organização. Por que eu vou lançar a nota fiscal de entrada na minha empresa se eu tenho um software que faz a captura da nota fiscal de entrada e, consequentemente, já coloca isso lá no meu estoque, coloca isso lá no meu contas a pagar, sem a interferência da pessoa? Ah, então eu tenho que mandar o funcionário embora? Não, eu posso redirecionar esse funcionário para fazer um trabalho que agregue valor para a minha organização, ao invés dele ficar emitindo nota fiscal de entrada ou de saída. Tá? Então, a otimização de processos vai ser algo muito impactante nas nossas empresas. A utilização da tecnologia,
E isso nós não podemos pensar que vai ser algo voltado para o processo de redução de funcionários, mas sim um processo de ganho, de melhoria. Tá? Analisar os nossos fornecedores, serviço de tecnologia, serviço de internet, fornecedores, é extremamente importante. Demissão e contratação de fornecedores, gente, de funcionários, desculpa, é algo que gera custo. Tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado antes de desenvolver. Eu digo para vocês que não é a melhor alternativa no momento atual. Tá? Reduzir custos de logística e frete. Então, às vezes, o fornecedor, o custo do produto pode ser mais vantajoso, mas eu tenho um frete, uma logística muito alta, isso pode impactar. Usa a tecnologia a nosso favor. Hoje, o processo, o novo cenário é o incremento de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, até o final do ano, o governo federal, estadual e municipal tem como meta utilizar serviços, a tecnologia, em 80% dos serviços. Não vai mais existir estrutura física de receita estadual, de receita federal, de prefeituras, vamos dizer assim. Para que toda essa estrutura? Para que todo esse aparato, se o processo de tecnologia pode ser incluído? Até essa semana passada, 35% dos serviços disponibilizados pelo governo já eram através do uso de tecnologias. A meta é chegar até o final do ano em 80%. Como que eu vou usar isso dentro da minha empresa? Eu, lá no meu escritório de contabilidade, hoje, os meus funcionários, eles não vão mais na Receita Federal e nem na Receita Estadual. É tudo através do uso da tecnologia. Nós estamos ganhando tempo, nós estamos ganhando efetividade no nosso processo. Então, algo para nós pensarmos. O que nós estamos fazendo hoje é o uso da tecnologia ao nosso favor, encurtando tempo. Estoque, gente. Olhem com cuidado o estoque de vocês. Percebam se não tem produtos parados, se não tenha uma produção excessiva, tudo isso gera problema. Muitos clientes nossos resolveram o seu problema de gastos com gestão de estoque. Tá? Olhem com cuidado no estoque de vocês e veja se não tem alguma coisa lá que não possa ser mexido. E pode ter certeza que tem. Tá? E aí você vai ter um ganho melhor. Se eu fizer uma gestão do estoque, eu preciso comprar menos. Se eu comprar menos, eu vou ter menos fluxo de caixa. Se eu vender o meu produto que está parado, eu vou aumentar a minha receita. Com uma maior receita e uma diminuição das minhas compras, automaticamente eu vou ter um lucro menor. Eu posso diminuir a minha margem na minha venda, que eu vou continuar ganhando. A fórmula, ela não é tão mágica assim. É só nós olharmos com cuidado e fazer isso com planejamento. Dívidas e tarifas bancárias, reestruture, se você tem dívidas, encontre uma outra instituição bancária que possa reestruturar a tua dívida, assumir todas as dívidas e, consequentemente, reduzir o seu custo bancário, né? Na palestra do professor Claudemir sobre economia, a nossa Selic está 2,25%, 3%, né? Teve a redução agora de 3% para 2,25%. Então, olha quanto o custo do dinheiro ficou muito barato. Então, vamos usar essas fontes, vamos achar dívidas atrativas mais baratas para a nossa organização, reestruturando-as. Estimule a cultura de economia de gasto. Não adianta você como empresário, eu como empresário, você como futuro empresário, ter essa cultura e os nossos funcionários não tiverem. Tá? Então, estimule isso, crie metas, crie brindes, não pela venda maior, crie metas e brindes pela redução do custo, pela redução da despesa, pela redução do gasto. Tá? Se a gente reduzir em 50%, vamos por lá, 10% de energia elétrica, nós vamos ter um brinde para os nossos funcionários. Se reduzir o consumo de combustível, nesse momento, talvez não seja brindar os nossos funcionários pelo aumento das receitas, mas sim pela gestão dos gastos. Aí sim o nosso ganho vai ser exponencial, se as nossas receitas não diminuírem. E, por fim, sinalize. Avise o funcionário, olha, pai, esse processo cultural, ele caminha muito nesse sentido. Avisa lá, apague a luz antes de sair, adote a caneca, imprime somente quando necessário. Tá? Essa cultura, ela vai fortalecer todo esse processo. E para finalizar, gente, o futuro, ele não é algo que chega de uma hora para outra.
tá? Esse problema da pandemia que nós estamos vivendo não chegou de uma hora para outra. Talvez nós já sabíamos disso desde dezembro, tá? Ou desde final de novembro, ou talvez até antes, tá? Falando nesse momento. O futuro, ele é formado todos os dias, principalmente na gestão dos gastos, com pequenas mudanças. Todo dia eu mudo alguma coisa. Todo dia eu faço alguma coisa. E tudo isso nos leva a crer, né? E essa é uma visão que eu tenho particularmente, que o nosso problema de saúde ele vai passar, né? E eu torço, e todo mundo está torcendo que passe logo. Mas o mundo empresarial, ele não vai ser o mesmo. Só que ele não é o mesmo já faz tempo. E por que a gente não muda? Será que nós vamos ter que esperar um novo problema, chamei de catástrofe, tá? Um novo problema acontecer para que eu possa mudar? Por que eu não posso mudar hoje pensando que daqui 1 ano ou 2 anos eu vou ter um problema? Por que eu não posso mudar hoje de forma a longo prazo, gerenciando os meus gastos, pensando que daqui 3 meses ou 4 meses essa pandemia não vai parar? Qual é o momento que eu estou trabalhando? Então, não adianta nós cortarmos gastos na nossa organização se nós não tivermos um planejamento associado com as novas tendências. Se eu conseguir entender isso, o corte de gastos vai ser natural, a gestão dos gastos vai ser natural, e às vezes você não vai precisar mandar nenhum funcionário embora, você vai poder manter todos os teus empregos, o teu trabalho social, tudo acontecendo da mesma forma. Vai diminuir a sua receita e vai aumentar a sua lucratividade. Mas se eu começar a cortar os meus gastos de maneira sem ter um planejamento, o impacto pós-pandemia com certeza vai ser desastroso para a sua empresa. A princípio seria isso. Fico à disposição de vocês, tá? Professor Michel, se tiver questionamento ou algo que eu possa estar contribuindo, eu fico à disposição de todos. Aqui, na verdade, temos várias perguntas, mas infelizmente não vamos poder responder todas por conta do tempo. Professor, depois, se puder, nós vamos encaminhar as perguntas do chat para o professor, para que responda depois as ponderações dos participantes. Uma pergunta é a seguinte, professor: como devo calcular e como pagar ou auxiliar nos custos de água, luz e internet para funcionários que irá trabalhar em home office? Se isso poderia ser incluído como adicional, um auxílio em folha, como o senhor instruiria nessa situação? Olha, eu vejo que isso pode ser incluído, tá? Como um adicional uma ajuda de custo, tá? Teoricamente, você tem o seu salário e você tem uma ajuda de custo para a manutenção daqueles serviços que estão sendo prestados fora da atividade, né? Você pensa muito próximo de um vendedor. O vendedor você paga, um vendedor externo, né? Você paga o salário para ele, a comissão para ele, e você paga uma ajuda de custo para o combustível, para a manutenção do veículo, para hospedagem, para alimentação. Tá? Eu vejo nesse mesmo sentido. Então, se a minha organização ela conhece quanto que ela está gastando com água, com telefone, com energia elétrica, tá? E quanto que ela vai economizar basicamente com essa redução com o home office, eu posso pegar uma parte desse valor aqui e jogar para o meu funcionário em folha de pagamento como uma ajuda de custo, para que essa ajuda de custo ela seja vinculada a cobrir essas despesas e esses gastos adicionais que eles estão tendo. Tá? O problema é você quantificar isso, quanto que eu gasto, quanto que o meu colega de trabalho gasta para ter uma ajuda de custo. Então, por isso que eu vejo que ela tem que ser um padrão. Tá? Então, eu gasto R$700 de energia elétrica na minha empresa, se eu adotar o home office, vai cair 50%. Então, eu posso pegar desses 50% que vai cair 40%, 30%, tá? Deixar uma margem, e esse
valor eu distribuir entre os funcionários através de ajuda de custo e através da folha de pagamento, para que eles façam, para que eles cubram esse gasto. Tá? Então, eu vejo que é nesse sentido. Agora, quanto que eu estou gastando, quanto que eu vou reduzir? Desse percentual que eu vou reduzir, automaticamente, uma parte disso eu disponibilizo para os meus funcionários. Tá? O funcionário vai ganhar mais, ele vai criar cultura de redução de gastos, porque ele vai pensar assim, olha, se eu deixar a luz desligada, a energia elétrica desligada, eu vou estar ganhando e não vou estar usando a energia. Então, isso já cria essa cultura. Se em determinado momento tiver que voltar a trabalhar interno, ele também vai fazer isso. Então, veja o ponto, você reduz o teu gasto, o teu funcionário fica satisfeito que vai ganhar mais, né? E automaticamente ele já vai criando essa cultura. Então, é algo que dá para fazer sim, a gente faz isso, eu faço isso também, e outros clientes estão fazendo dessa forma, e está funcionando. Por isso que essa é uma grande tendência. Bom, essa foi a nossa Retorno a palavra segunda para você, palestra já tiver mais de algum hoje. questionamento, algo que segundo dia. Já estamos com o nosso tempo aí já extrapolando, né? Essa foi a nossa segunda palestra da webinar. Gostaria de agradecer ao professor André, que falou conosco sobre economia 10, desperdício zero. Tenho certeza que contribuiu para o conhecimento dos nossos participantes.